E aí, pessoal, vamos lá fazer aquela revisão bem tranquila, bem light. Tem algumas questões de resolução, mas não... Você já sabe resolver, né, gente? Primeiro, segundo, terceiro ano fazendo conta, só fazer conta, substituir, tá bem? Lá vai ter o valor daquela constante H que foi falado para você. Vamos lá? Então, começando nossa revisão da aula 47, Mecânica Quântica, parte 2. Bom, a dualidade onda-partícula, afinal, a luz é onda ou partícula, foi explicado, né? A luz tem uma natureza dual, isto é, exibe características de onda e também de partícula, dependendo da interação que você tem com a luz. O enunciado a seguir exprime o princípio da complementariedade de Bohr. No nível quântico, ambos os aspectos, o corpuscular e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. Bom, como assim? Aqui está mostrando os dois, né? Comportamento de onda, com uma grade de difração, e comportamento corpuscular com uma placa metálica emitindo ali elétrons, né? Carregados. Luiz Victor Duque de Broglie, né? Que foi o criador do princípio da dualidade onda-partícula. Bom, microscópio eletrônico, nós falamos de 4, né? MET, que ele é de transmissão, o MEV, que é de varredura, o MER, que é de reflexão, e o METV, né? Ele é de transmissão e de varredura ao mesmo tempo. E alguns desses aqui, eles realmente têm que ser feitos separados da estrutura do prédio que ele estiver, para evitar vibrações, mínimo possível, porque ele é muito, muito, muito sensível. Princípio da incerteza, né? No mundo das partículas subatômicas, os valores instantâneos de certos pares de grandezas físicas, denominadas variáveis conjugadas, não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão. Se você sabe uma posição, você não vai saber necessariamente a velocidade. Se souber a velocidade, não vai ter noção exata da posição. Aqui o detector, né, que detectou aí os neutrinos. Então, partículas criadas na reação do núcleo do Sol, e atravessa todo ele e sai. Então, praticamente, como foi falado, ele passa por qualquer coisa. Neutrinos são partículas neutras, ou seja, sem carga elétrica, extremamente pequenas e com massa tão insignificante que, após a sua descoberta, acreditou-se que não possuíam massa. Devido a essas características, né, os neutrinos dificilmente interagem com a matéria. Isso os torna muito difícil de detectar, massa muito pequena. E o mais legal aí, que foi a situação da comparação, né, da nanotecnologia com a questão pronto, falhou, já vai aqui. Uma escala, colocar uma escala, né, de ampliação. Pronto, veio o nome. Ampliar um nanômetro para uma bola de futebol é a mesma coisa que ampliar uma moeda de 1,2 centímetro para o tamanho da Lua. Para você ver o tanto que o microscópio eletrônico consegue aumentar uma imagem. Bom, então, pessoal, olha só, vocês vão lá, façam as atividades, já eu volto com as correções, beleza? Vamos lá. Então, beleza, pessoal? Fizeram as atividades, então fala, poxa, o professor bagunçou, disse que não ia ter nenhuma questão de resolver. Vai ter, gente, só que como eu falei para vocês, são questões que você só substitui e resolve. Vocês sabem fazer multiplicação e divisão, tudo certinho, números pequenos, grandes, notação científica, vocês praticamente estão prontos aí para encarar essas avaliações. Lógico que dependendo da avaliação, você não vai ter números com tanta dificuldade de ser resolvido, né? Vai ser um pouquinho mais tranquilo. Então, vamos começar lá? Então, tirando as dúvidas de vocês. Primeira questão, olha só. Calcule o comprimento de onda de Broglie em duas situações extremas.
Para uma pessoa de massa 70 kg, a uma velocidade de 20 metros por segundo, para saber se ela tem comportamento de onda. Então, olha só, ele está pedindo para calcular o comprimento de onda, certo? H já é uma constante, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Então, H é uma constante. Olha só, se eu tenho o valor de H, eu tenho o valor da massa, que está em quilogramas, e eu tenho a velocidade, só é substituir, gente. Substituir, multiplicar o valor aqui de baixo, 1.400, né? 2 vezes 7, 14, acrescenta 2 zeros, 1.400. É só você fazer, ó, 2 vezes 7, 14. Sobrou 2 zeros, acrescenta aqui na frente. Repete de cima e agora você vai dividir o quê? 6,63 por 1.400. Deu quanto? 0,0047. Ah, pessoal, o que eu tenho que fazer? Como sempre, né, gente? Transformar em notação científica. Aproximadamente 4,7. Eu passei 1, 2, 3 vezes. 3 vezes para frente, eu adiciono negativo, porque eu estou aumentando o número. Aumento o número, reduz a potência. Reduz é negativo. Então, menos 3, menos 34, né? Você faz isso aqui, ó. Vai dar menos 37. Aí você pensa, nossa, que valor pequeno. Muito, muito pequeno? Sim. Então, pessoal, olha só, um comprimento de onda de 4,7 vezes 10 a menos 37 é um valor insignificante e imperceptível. Então, mesmo nós, com uma certa velocidade, tendo um comportamento ondulatório, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas muito mesmo. Eleva ao quadrado, triplica aí que você vai entender. É muito pequeno mesmo, então não dá para sentir. Mas será que para uma partícula menor dá para sentir? Vamos ver lá? Então, considerando aí uma partícula menor, certo? Aqui a massa é 70 kg, 20 metros por segundo. Vamos considerar outra situação, agora o elétron. Para um elétron com velocidade de 50 metros por segundo. Lógico, para o elétron, né, essa velocidade ainda é pequena. Então, vamos lá. A massa do elétron, olha só, muito, muito, mas muito pequena mesmo, como foi falado, praticamente insignificante, né? Achavam até que o elétron não possuía massa durante muito tempo, tão pequeno que é. Mas tudo que é energia tem massa, toda massa tem energia, então tem, né? Lambda, comprimento de onda, né, desse elétron, vai ser o quê? A constante que já foi dada anteriormente, dividido pela massa do elétron vezes a velocidade dele. Já que está tudo em quilograma, metros e segundos, está ótimo. Porque a outra é joules, né? Então tem que estar aí. Fazendo a multiplicação, você vai ter aqui, ó, 50 vezes 9,1, 455. Perfeito. Repete-se as bases, não mexe com elas, deixa ela quieta. Divide 6,66 por 455. Você vai ter o quê? 0,014. Aí você tem que ter a regra, né? Divisão, repete-se a base, subtrai os expoentes. Mas como assim, professor? Está positivo. Porque você tem que fazer menos 34, menos 31. Aqui, ó, sinais iguais, o que eu tenho? Ficou até uma carinha, né? Ficou até legal. Você tem o quê? Positivo. Então, você tem aí, por isso que apareceu um positivo aí embaixo. Bom, passando a vírgula, agora para a direita. Então, eu passei quantas vezes? 1, 2 vezes. Se eu passei 2 vezes, deixa eu colocar, ver se eu acerto bem, certinho aqui para não ter dúvida. Olha só, você vem aqui, passa uma vírgula aqui e outra vírgula aqui. Então, 2 vezes, menos 2. Subtrai aqui, ó. Menos 2, você vai ficar com menos 5. Aí sim, ó, 1,4 vezes 10 a menos 5 metros já é um comportamento ondulatório muito considerável, porque a partícula ela é muito pequena. Agora, para nós, né, olha só o exemplo lá que ficou, 41, olha a diferença. 4,6 10 menos 37. Menos 37 é muito, mas muito, muito pequeno mesmo. Aqui não, aqui já dá para considerar.
Bom, então aí uma questão de resolução. Uma questão de resolução bem tranquila. Vamos para outra. Imagine uma bola de voleibol com massa 0,6 kg e velocidade de 40 metros por segundo, medida com uma incerteza de 1%. Olha a incerteza que eu vou calcular. Isto é, ΔV é 0,40 metros, porque é 1% desse aqui, ó, tá vendo? 0,40 metros por segundo. Calcule a incerteza ΔX na posição. X é posição, né? Em nosso universo, onde temos H dado como 6,6 vezes 10 a menos 34. Substitui os valores, 0,4, 6,63, né, que aqui teria 3 aqui, mas pode arredondar, não vai mudar muito o resultado, dividido por 2 vezes 0,6, que é a massa. Bom, fazendo os cálculos, passando 0,4, dividindo, multiplicando todos eles, eu vou ficar com 0,48, certo? 0,4 vezes 2 vezes 0,6. Divide 6,63 por 0,48, eu vou ter 13,81. Elevado a 10 a menos 34. Volto a vírgula e arredondo, né? 3,8 vai para 4. Então, a incerteza aí da posição é de 1,4 vezes 10 a menos 33 metros. Então, 1% aí, né? De incerteza, muito pequeno. Então, nem se aplica praticamente a uma bola de voleibol. Praticamente, muito pequeno, não vai interferir. Resultado aqui, ó. A ordem de grandeza é imensamente pequena. Bom, aqui, o caráter corpuscular da luz foi inicialmente proposta por Newton em 1704. O cientista aqui, no início do século XX, estabeleceu definitivamente esse caráter da luz e o fenômeno físico por ele estudado são respectivamente. Então, vamos lá. Dentre esses aí, qual seria, né? O caráter corpuscular da luz, proposta lá por Newton, né, em 1704. O cientista aqui, no início do século XX, estabeleceu definitivamente caráter da luz e o fenômeno físico por ele estudado são respectivamente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que ele está falando é o seguinte, Newton propôs, mas um outro cientista comprovou, e ganhou até um prêmio Nobel por isso, né? Ele tem outros estudos, mas não foi por esses outros que ele ganhou. Ele ganhou exatamente por esse fenômeno. Vocês lembram qual é? Que é utilizado aí no dia a dia para economizar energia. Então, vamos ver quem foi? Então, o cientista, com certeza, né, gente? Albert Einstein, o efeito fotoelétrico, que aí são efeitos que vão influenciar principalmente aí na geração de energia limpa, né? De certa forma, porque se você analisar, pessoal, a energia solar, algumas pessoas usam o quê? Pelo que eu conversei com algumas pessoas da área, né? Você tem um relógio, você adapta, você pode produzir energia durante o dia, o excedente você joga na rede. Então, você vai estar alimentando a rede. Isso gera créditos que você recebe de desconto na sua conta quando você usa à noite. Aí você não usa bateria, você só deixa o sistema funcionando. Mas quem não tem, por exemplo, energia em certas situações, um sítio isolado, vamos dizer, bem isolado mesmo, o que o cara vai fazer? Usar baterias. Então não é uma energia 100% limpa, é uma energia que vai ser armazenada, mas a transformação dela, a produção, mas o certo é transformação, ela é limpa. O armazenamento dela para utilizar, por exemplo, à noite, que aí vai ser necessárias baterias, entendeu? Mas você pode usar esses dois casos, usar e devolver para a rede e depois usar à noite, só que você tem desconto, ou você usa as baterias dependendo de onde você mora, certo? E para finalizar, nós temos o quê? Vamos lá, gente?
nós temos aí um material complementar. 5 invenções da nanotecnologia, duração de 4 minutos, né? Publicado em 24 de junho de 2018. Então, dá uma olhadinha lá. É uma matéria que vai passar aí para vocês uma ideia bem legal. Professor, eu quero pesquisar outro. Esteja à vontade, olhem, pesquisem uma coisa diferenciada, novas tecnologias, até para entender alguns produtos, né? Porque todo dia tem produto novo no mercado. Será que é legal utilizar? Como ele funciona? Você vai descobrir pesquisando no YouTube, em algumas páginas, algumas empresas, você pode acessar lá e tá vendo isso, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Tchau!